Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13. Agora, dessa vez, para repercutir a rodada do meio de semana e do final de semana. Na quinta-feira, nós tivemos jogos, né? Não foi repercutido aqui no nosso canal, mas nós vamos falar um pouco sobre eles e sobre a rodada do final de semana, beleza? Então, na quinta-feira, nós tivemos aí jogos do Campeonato Paulista, jogos muito importantes. Por exemplo, nós tivemos aí Bragantino, que empatou em 0-0 com o Mirassol. Guarani, que ganhou do São Bento, né, no jogo dos desesperados, e aí desafogou aí um pouco da zona de rebaixamento, colocando em risco aí a Portuguesa. Nós tivemos também um jogo também de um time que está desesperado, que foi a Ferroviária, que perdeu para o Botafogo, né, que vem bem, teve só apenas alguns tropeços, mas aí conseguiu colocar aí em perigo a Ferroviária. Depois tivemos o Água Santa, que ganhou do Santo André, e nesse final de semana acabou perdendo a sua invencibilidade para o Palmeiras, né? Água Santa que vinha bem, vinha de 5 jogos sem perder, e aí acabou perdendo agora, nesse domingo, ao meio-dia para o Palmeiras. Palmeiras venceu a Inter de Limeira na quinta-feira e ganhou da Água Santa nesse domingo. São Bernardo bateu no Corinthians, né? Colocando aí o Corinthians aí numa situação meio delicada, né? Por quê? Porque nesse final de semana também o Corinthians acabou empatando em 0-0 com a Portuguesa. Para a Portuguesa foi um resultado bom, guerreiro, porque o empate, né? Porque ela já vinha de várias derrotas seguidas e agora arrancou esse empate aí do Corinthians, que é um time bem melhor que ela, né? O resultado eu achei mais ruim para o Corinthians do que para a própria Portuguesa. Nós tivemos aí o São Paulo ganhando de 3-1 do Santos, né, no Clássico Sansão, que ainda não falamos aqui nesse canal, mas que nós vamos fazer um vídeo exclusivo, né, quem é o melhor nesses clássicos, né, no Clássico Sansão, beleza? E aí, conforme mencionado aí, também tem um outro clássico, né, aí na tabela, que é o Portuguesa e Corinthians, né, que tem um nome bem interessante, que é o Clássico dos Invictos. A gente sabe que de invicto, esses dois times não tem nada há um bom tempo, né? Vem sofrendo aí com as dificuldades, perdendo aí para os seus rivais, mas esse é o nome do clássico e aí nós vamos também gravar um vídeo e repercutir sobre isso. Tá beleza? Então, os times aí que andam bem, né, no campeonato paulista, Palmeiras ainda não perdeu, está invicto. Bateu nesse final de semana a Água Santa, que é um time bem consistente, uma zaga ali bem ajustada. Deu trabalho em alguns momentos, pressionou o Palmeiras. Teve um lance ali que o Everton foi bem na bola, né? Uma cobrança de falta que foi bem no contrapé ali da trave e poderia ter saído o gol de empate. Então, não foi vida fácil para o Palmeiras. O Santo André também, que vem bem, né, no campeonato, vai pegar a Inter de Limeira, né? Aliás, venceu a Inter de Limeira, né? Inter de Limeira também que não está muito ruim no campeonato, mas já está vindo aí de 2 derrotas seguidas, né? Uma para o Palmeiras e uma para o Santo André. E aí depois disso, né? Vamos falar um pouco aí do Gauchão. Nós tivemos aí no sábado o jogo de Brasil de Pelotas 0, Internacional 1, né? Isso dá uma encostada ali, fazendo o Internacional encostar um pouco ali no seu rival, que aumentou e ampliou a vantagem, né? Venceu a equipe da Avenida nesse domingo por 2-0, né? O Inter venceu a equipe da Avenida e aí abriu uma vantagem imensa, né? Tá com 21 pontos na tabela, o Internacional é o terceiro com 13, atrás do Ipiranga, que também tem 13, né? Já o Juventude, que vai jogar hoje, né? Às 20 horas da noite, ou seja, 8 horas da noite, é apenas o nono colocado com 6 pontos. Então o Juventude aí precisa vencer para entrar ali na top, né? No top 5 ali do Campeonato Gaúcho. Vamos falar um pouco aí também de Mineiro. O América Mineiro havia vencido, né?
o Democrata por 2-1, ajudando aí o Cruzeiro, né? E aí, hoje nós vamos ter aí Cruzeiro e Atlético, né? Quem que você acha que vence? Cruzeiro não vive uma boa fase, né? O Cruzeiro até tem tido sorte no Campeonato Mineiro, porque ele é o terceiro colocado do seu grupo, só que aí ele viu o Democrata perder para o América Mineiro e a Tombense, que é a líder com 6, né? O Democrata tem 6 e a Tombense também tem 6, só que a Tombense é a líder, né? Acabou empatando aí, né, o seu jogo nesse final de semana. Então o Cruzeiro precisa vencer e assumir a liderança de vez do Campeonato Mineiro, né? Dos grandes lá de Minas, ele é o único aí que está numa situação mais complicada, guerreiro. Por exemplo, o Atlético Mineiro é o líder do seu grupo, a América Mineiro também é, mas o Cruzeiro é apenas o terceiro colocado. Já no Carioca, nós tivemos aí Madureira e Resende. Madureira ganhou de 1-0. Nova Iguaçu empatou com a Portuguesa do Rio em 1-1. E o Botafogo venceu e assumiu a liderança do Carioca, pelo menos uma liderança temporária, né? Com 16 pontos. E aí o Botafogo também viu nesse final de semana o jogo entre Fluminense e Vasco e viu o Fluminense também chegar aos 16 pontos ao vencer o Vasco por 2-0. Lembrando que o Vasco, né, que poderia ter chegado a passar o Bangu, né, e até ameaçar, até ultrapassar mesmo, né, não é nem ameaçar, ultrapassar aí o Volta Redonda, perdeu a chance aí quando perdeu para o Botafogo por 2-0, né. O Audax também nessa rodada venceu por 3-2 o Boa Vista e encostou ali, né, um pouco na tabela, ameaçando aí o Vasco. E também, Guerreiro, nesse final de semana nós tivemos a final do Mundial Sub-20, né? Brasil e Uruguai. O Brasil precisava vencer, o Uruguai só precisava do empate. Lembrando lá que o campeonato é meio que por pontos corridos. Então o Brasil venceu por 2-0 e se sagrou mais uma vez campeão do Campeonato Sub-20. Beleza? Então, conforme citado, hoje nós vamos ter jogão, né? Cruzeiro e Atlético e Juventude, São José e Juventude. Nós temos aí esses jogos aí que são os mais importantes da rodada. Se você gostou desse giro da rodada, já deixe seu like, ative o sininho das notificações para ficar por dentro da rodada do seu time, beleza? Nos campeonatos estaduais. É claro que quando começar a Libertadores, Brasileirão, nós também vamos repercutir aqui no nosso canal esses campeonatos. Então, por esse vídeo é isso. Agradecemos aí, Guerreiro, pela audiência, né? Nós temos visto aí que uma parte da nossa audiência é o público feminino. Então, um abraço para você, guerreira, né? Que cuida dos filhos, sai para o trabalho, cuida da família. Então, um abraço aí para todas as guerreiras que assistem nosso canal. Então, por esse vídeo é isso. Um abraço e fui.